Em alguns vídeos atrás, vimos que em 1975 Elvis volta a trabalhar depois de mais ou menos 5 meses inoperantes. O coronel Tom Parker vê a notícia de um tornado em Macomb e decide que o apelo sentimental a Elvis talvez faça com que ele volte ao trabalho. Então ele propõe um show beneficente em prol das vítimas do tornado. Quando Elvis dá o ok, então ele aproveita e diz se pode marcar mais algumas datas. Elvis diz ok. Então começamos o vídeo de hoje falando dessas datas, desses shows que Elvis volta a fazer e também de uma nova mulher em sua vida e o início da história desse romance. Então vamos iniciar com o livro Careless Love. Então vamos começar com as impressões dos jornais da época sobre esta nova turnê de Elvis. As críticas foram embaraçosas. Elvis estava pálido e com excesso de peso, mostrando sinais claros de exaustão. Porém, os fãs adoraram. Elvis e o coronel dividiram um lucro de 3,5 milhões de dólares, valor corrigido pela inflação do período para 2021. Pelo trabalho de 2 semanas. Veja, quando Elvis falava com seu pai, sempre preocupado com os gastos de seu filho, Elvis costumava dizer: papai, é só sair que eu ganho mais. Então, Elvis estava certíssimo. Ele saía 2 semaninhas e já arrumava uma dinheirama. Desta vez não houve ensaios, apenas foi enviado uma fita para a banda se familiarizar com a lista de músicas. Para Glenn D. Harden, o pianista de Elvis, sentiu uma reviravolta que começou no show Aloha e gradualmente atingiu o ponto em que nós apenas atravessávamos as canções. Durante os primeiros 3 anos e meio, Elvis simplesmente adorava cantar. Mas agora ele só cumpria a tabela. Por vezes, algo me fez pensar que ele não viveria a tempo de envelhecer. Mesmo o show beneficente em Jackson para as vítimas do tornado em Macomb, um grande sucesso em todos os níveis, e o impulso original para esta turnê foi marcado por uma atmosfera de bastidores que parecia quase que impregnada de um mau pressentimento. Devido ao excesso de peso de Elvis durante esses shows, ele aposentou por hora seus espetaculares macacões e usou trajes de 2 peças. Agora do livro Baby Let's Play House, de Alana Nash. Sheila não gostava da estrada, mas depois que Mindy Miller saiu de cena,
Sheila voltou a acompanhá-lo na turnê de 1975 e achou tudo ainda mais insuportável do que antes. Ela sabia que ele estava cansado de tocar nas mesmas cidades indefinidamente, que precisava do incentivo de um compromisso europeu, ou algo estimulante para quebrar a rotina. Mas ela também suspeitava que muito de seu mau humor se devia ao que havia em sua bolsa preta de remédios que ela era encarregada de carregar. Elvis estava tão sensível que qualquer coisa o irritava. Ele não queria que eu fosse para casa, mas eu precisava descansar. Um dia com Elvis era como 5 com qualquer outra pessoa. Naquele mês de julho, depois que Elvis se recuperou de um procedimento cosmético nos olhos que fizera em meados de junho, Sheila deveria se encontrar com ele em Uniondale, Nova York, mas ela não queria ir. Na verdade, ela havia iniciado um relacionamento com o ator James Caan e já havia se comprometido a casar com ele. Ninguém queria contar a Elvis ainda, então eles inventaram uma história que ela não podia voar devido a uma infecção no ouvido. Determinado a ter Sheila com ele, Elvis disse que enviaria um avião para buscá-la voando mais baixo. Ela declinou, mesmo assim. No lugar de Sheila naquela turnê, ficou Diana Goodman, a atual Miss Georgia, USA. Elvis a escolheu em meio a um grupo de fãs nos portões de Graceland. Em algumas fotos, a loira curvilínea parece atordoada, como se a rotina de avião, limusine, hotel, show e lidar com um anfitrião altamente imprevisível fosse um pesadelo de proporções inimagináveis. O relacionamento iria se desintegrar no final da turnê. O peso de Elvis havia inflado bem mais dos 100 quilos novamente, mas o mais perturbador era seu inchaço. Bem, eu poderia terminar então o nosso vídeo de hoje aqui. Mas eu encontrei um livro que a Diana Goodman escreveu, fez seu depoimento. Então eu pensei, comprar ou não comprar? Acabei comprando. Então, através das palavras da Diana, que vamos seguir agora na nossa série, no nosso texto. E eu convido a amiga a se transportar para a pele da Diana. Diana ganhou o concurso Miss Georgia e ela diz que uma das partes importantes do concurso é quando a Miss é apresentada aos jurados. Nesse momento é feita uma pergunta, mas as Misses não sabem qual pergunta será feita a cada uma. Então ela só pensou que a sua resposta teria que ser de grande impacto para que ela ficasse marcada na mente dos jurados, marcasse sua persona. A pergunta foi a seguinte: se você pudesse conhecer, qual celebridade você gostaria de conhecer? Então, quando ela disse Elvis Presley,
o auditório vibrou, veio abaixo, e ela soube naquele momento que ela marcou sua presença na cabeça dos jurados. O interessante dessa história é que quando, depois de eleita Miss Georgia, ela fazia relações públicas e estava no roteiro passar por Memphis. E ela nunca prestou atenção suficiente a Elvis Presley para saber que ele morava em Memphis. O motorista que a estava conduzindo falou: eu acho que você não pode deixar a cidade sem conhecer Graceland. E é nesse momento que a história incrível de Diana começa. Do livro Hollywood Lights, Nashville Nights, começamos a história de Diana Goodman com Elvis hoje. Vamos ao texto. Verão de 1975, eu sou a única pessoa que conheço que poderia sair para fazer compras e acabar na sala de estar de Elvis Presley. Jamais prestei atenção em Elvis o suficiente para saber que ele morava em Memphis. E com certeza não pensei em perder minha tarde suando no sol escaldante com um bando de turistas. Mas o taxista insistiu que eu não poderia deixar a cidade sem conhecer a casa de Elvis, sem conhecer Graceland. Então lá estava eu de pé, no sol quente, meu mini vestido jeans novinho colando nas minhas coxas. Dez minutos foi o máximo que pude aguentar. Eu estava decidida a caçar aquele motorista de táxi, quando um velhinho surgiu de uma cabine do lado de dentro do portão, acenando com os braços para mim. E agora? Bem, eu me aproximei e fiquei em frente a ele. Oi. Ele pressionou o nariz no portão. Você gostaria de entrar? Bem, Elvis está em casa? Shhh. Seus olhos se voltando para os turistas. Não, Elvis não está em casa. Nesse instante, um carrinho de golfe se aproxima e um sujeito de bigode castanho claro salta dele. Discretamente, o portão é aberto, só um pouquinho, apenas o espaço para o meu corpo passar. Esse cara me ajuda a subir no carrinho e rapidamente subimos em direção à casa. O motorista do carrinho de golfe se apresenta como Dave, um dos guarda-costas de Elvis. E eu disse a ele que era a Miss Georgia, passando por Memphis em uma visita de relações públicas para o concurso. Depois disso, não prestei muito atenção ao que ele disse, porque minha mente estava ocupada tentando descobrir por que eu seria convidada à casa de Elvis se Elvis não estava em casa. Suspeitei que o velho mentira para mim. De repente, Dave quase joga o carrinho no canteiro de flores, se distraindo enquanto guiava com minhas coxas escorregadias de suor. Dave contou a mesma história daquele velhinho mentiroso. Eles devem estar pensando que eu era estúpida ou algo assim. Se Elvis não estava em casa, por que todos esses Cadillacs estacionados em frente à mansão? Não tenho certeza que tipo de lugar eu esperava que Elvis Presley morasse, mas não era essa velha mansão de colunas brancas sulista. Minha única experiência com Elvis foi quando minha tia me levou ao cinema para ver Blue Hawaii. Então, por causa disso, eu pensei que ele morasse em algo polinésio. E você não esperaria que alguém como Elvis mantivesse suas portas trancadas? Bem, adentramos a casa. Tão encantadora quanto você pode imaginar, só que ainda mais. Todos sempre estão dizendo o quanto Graceland é cafona,
Mas eu achei todo aquele veludo vermelho e carpete felpudo muito legal. Dave disse que eu poderia esperar na sala da selva. Eu não tinha ideia do que poderia ser uma sala da selva. Então, que surpresa quando vi que a decoração era polinésia, Blue Hawaii, exatamente como eu havia imaginado. Você pode acreditar nisso? Uma cascata d'água descia por uma parede lilás, exatamente como no filme. Havia até um papagaio de verdade em uma gaiola. Minha tia teria um ataque quando soubesse. Dave me instruiu a esperar em uma das poltronas até que ele retornasse. Então estava ali, sentada, observando todas as plantas exóticas e peles de animais falsas, ouvindo o grasnar do pássaro. Quando do nada, uma garotinha veio pedalando em seu velocípede, cabelinhos loiros esvoaçantes, batendo aquela coisa na cara mobília tique, como se estivesse brincando em carros de bate-bate no parque de diversão. Minha mãe teria me despedaçado. Ei, espere um minuto. Essa só pode ser a filhinha de Elvis visitando o papai, é claro. Elvis estava em casa, tenho certeza. Como ninguém me dava essa informação, decidi dar uma olhada por conta própria. Assim que a garotinha saiu da sala, levantei da poltrona e comecei a explorar o lugar até que me deparei com uma grande escada. Tentando controlar os nervos e de orelha em pé, quando tive certeza de que não havia ninguém por perto, lancei um último olhar da esquerda para a direita e coloquei a ponta da minha sandália no primeiro degrau. Nesse momento, uma voz grave atrás de mim disse: "O que pensa que vai fazer?" De onde, em nome de Deus, ele surgiu? Carimbei meu sorriso vencedor do concurso e me virei para encará-lo. Pensei que poderia conhecer o segundo andar. Dave, o guarda-costas, balançou a cabeça. Elvis está tirando uma soneca lá em cima. Entendido. Eu escorreguei para o meu lugar designado na poltrona na sala da selva e desabei. Minhas pernas tremiam como uma dançarina e precisava de um tempo sozinha para traçar um plano. Posso não ter subido aquelas escadas, mas agora não só sabia que Elvis estava em casa, como sabia a sua localização exata e o que estava fazendo. Foi bom saber. Para alguém que há menos de uma hora atrás nem ao menos sabia que estava na mesma cidade de Elvis, agora ele estava deitado na cama um andar acima de mim. A imagem de um Elvis adormecido surgiu na minha cabeça. Ele estava de pijama ou cochilava nu? O Elvis adormecido na minha cabeça agora era um Elvis nu. E se eu escapulisse para o seu quarto e me enfiasse debaixo das cobertas? Diana. Agora a imagem em minha mente era de uma Diana nua, esfregando sua pele contra a pele do Elvis adormecido. O que aconteceria se alguém me pegasse subindo as escadas furtivamente? Certamente uma garota não poderia ser presa por vagar acidentalmente no quarto de um homem. Pessoal, bem, eu fico hoje por aqui. No próximo vídeo da nossa série Elvis 1975, continuamos esta história.
Elvis